Olá a todos. O Best of the Month da Medical Portfolio está de volta, hoje para discutir três dos artigos publicados durante o mês de junho e que consideramos serem relevantes para a prática clínica nas áreas de cardiologia, diabetes e obesidade. O meu nome é Mário Santos, tenho comigo o João Sérgio Neves, viva João, Olá, Mário, viva. e o Ricardo Ladeiras Lopes. Viva Olá, Ricardo. Mário. Está por isso reunida a equipa científica da Medical Portfolio para discutir os três artigos do mês de junho. Começamos pelo Ricardo. Que artigo nos trazes hoje, Ricardo? Bom, eu hoje decidi trazer o ensaio clínico randomizado Cardia 2, que foi publicado na JAMA. Estamos a falar de um novo antihipertensor em desenvolvimento. Este estudo pretendeu testar se adicionar o zilebesiran, tal novo antihipertensor, a um dos fármacos antihipertensores orais que usamos habitualmente, se associar uma redução significativa na pressão arterial, esta avaliada por um mapa de 24 horas. O que é o zilebesiran? É um RNA de interferência que inibe a produção de angiotensinogênio, o precursor da angiotensina 2, e é administrado por via subcutânea. Quanto aos métodos, isto foi um estudo internacional, multicêntrico. Um, Foram incluídos 663 doentes hipertensos, não controlados, que estavam previamente medicados com indapamida, ou amlodipina, ou olmesartan. E foram randomizados para uma administração única de zilebesiran ou placebo. E o endpoint primário foi a variação média da pressão arterial sistólica, avaliada, como disse, em mapa de 24 horas, aos 3 meses. Em termos de resultados, foi possível perceber que o zilebesiran foi eficaz a reduzir a pressão arterial sistólica, com uma redução média que variou entre 5 e 12 milímetros de mercúrio. Houve efeitos secundários em 5% dos doentes que fizeram o zilebesiran, nomeadamente hipercalémia, hipotensão e lesão renal aguda, sublinhando-se que foram episódios ligeiros e que não necessitaram de intervenção médica. Portanto, de uma forma geral, podemos concluir que é uma terapêutica que parece ter um bom perfil de segurança. Obrigado, Ricardo. No fundo, estamos a contactar com novas formas de atuar de fármacos e, portanto, deixamos de ter os antagonistas de receptores ou os inibidores enzimáticos. No entanto, isto ainda é um estudo de fase 2. Como é que tu vês que isto pode vir a ser integrado na prática clínica? Eu resolvi, não está pronto para segunda-feira, claramente, não é? Mas eu trouxe este artigo à discussão por três motivos principais. Primeiro, é um estudo de fase 2. Portanto, nós normalmente discutimos aqui no podcast ensaios clínicos randomizados de fase 3. E o que é isto das fases dos ensaios clínicos? Portanto, todos os ensaios clínicos, todos são ensaios clínicos, todas estas fases, e acompanham o percurso de desenvolvimento de novos fármacos até à introdução na prática clínica. Os ensaios de fase 1 estão muito focados na segurança, com pequenos grupos de doentes. Os ensaios de fase 2, como este, são a verdadeira prova de conceito. Portanto, se o fármaco é eficaz, pretendendo de alguma forma também explorar as doses e confirmar a segurança que se verificou previamente, portanto, têm também normalmente mais doentes do que os de fase 1. E os de fase 3 são, efetivamente, aqueles a que estamos mais habituados, habitualmente com muitos doentes, onde se pretende confirmar em escala a eficácia e segurança do fármaco, e sendo normalmente a porta para a implementação na prática clínica, para a aprovação pelas entidades reguladoras. Segundo motivo, estas diferentes formas de ação farmacológica com as quais eu acho que nos devemos mesmo ir familiarizando. E uma delas é esta, são estes RNAs de interferência. O que é que são isto? O que é isto dos RNAs de interferência? O RNA de interferência funciona como uma tesoura molecular. Ou seja, são pequenas sequências de RNA que se ligam ao RNA mensageiro alvo dentro da célula e que promovem a sua destruição. Ou seja, impedem que a proteína correspondente, que pretendemos inibir, seja produzida. Portanto, não há produção dessa proteína. Vou dar um exemplo de um outro fármaco que usa este mecanismo, que é o inclisiran, e que já está disponível na prática clínica. Nesse caso, para a redução do colesterol LDL, uma vez que o gene silenciado é o da PCSK9, mas sublinho aqui um aspecto-chave e depois vamos passar a fazer a ponta aqui para o terceiro ponto. Quem iniciar um tratamento com inclisiran, este sim está disponível para a prática clínica, faz uma administração subcutânea inicialmente, outra passado 3 meses, e depois só faz uma administração de 6 em 6 meses, e isto associa-se a uma redução de 50% de LDL. E, portanto, perceber, e este é o último ponto, perceber que tudo isto pode, e eu estou convencido que vai mesmo mudar a prática clínica a médio e longo prazo.
porque vai colocar à nossa disposição terapêuticas menos disruptivas. Elas próprias são disruptivas no seu mecanismo de ação, como eu já disse, mas apesar de tudo, para o dia a dia dos doentes, são menos disruptivas, porque podem ser, em termos muito simples, administradas 2 vezes por ano e têm um efeito que nós pretendemos de controle de fatores de risco. Portanto, isto tem uma repercussão muito forte na adesão terapêutica, que fica muito otimizada. Obviamente que tem limitações, que temos que saber gerir e percebê-las, como por exemplo o custo destes fármacos numa primeira fase, como é lógico. E portanto temos todos aqui o desafio exigente de perceber qual o papel deste tipo de terapêutica na otimização dos fatores de risco cardiovascular da população, conciliando resultados em saúde e os respectivos custos associados, obviamente, e tudo isto que esperamos numa ótica de cuidados de saúde baseados em valor. Muito obrigado, Ricardo, por essa contextualização. De facto, são conceitos novos que temos que nos ir familiarizando e à espera que eles cheguem, de facto, à prática clínica. Passamos agora para o João. João, que artigo destacado na app neste último mês decidiste trazer-nos? Hoje trago-vos um artigo que eu acho que é muito importante. Não é uma forma nova de tratar doenças, não é um conceito novo, mas infelizmente é um conceito que muitas vezes falha na prática clínica e por isso acho que até por isso é bom nós falarmos. Portanto, é um ensaio clínico sobre exercício. O que é que este ensaio clínico fez? O ensaio clínico chama-se Challenge, foi publicado no New England no último mês e randomizou doentes que tinham tido cancro do cólon e que tinham completado quimioterapia adjuvante para fazer ou a chamada educação para a saúde, que no fundo eram os cuidados habituais, ou para participar num programa estruturado de exercício físico. Foram incluídos 889 doentes, maioritariamente no Canadá e Austrália. A intervenção durou 3 anos e os participantes foram seguidos quase 8 anos, portanto 7,9 anos de seguimento mediano. E os resultados são verdadeiramente notáveis. A sobrevida livre de doença foi significativamente superior no grupo de exercício físico. A taxa de recorrência da doença, desenvolvimento de novo cancro ou morte foi reduzida em 28%. E se olharmos para a taxa de sobrevida livre de doença ao longo de 5 anos, vemos uma diferença de 6,4 pontos percentuais. O que também é muito interessante é ver os dados de cancro de novo, em que houve uma redução para cerca de metade do risco de uma nova neoplasia primária, particularmente à custa da redução do cancro da mama, da próstata e coloretal. O mais impressionante, no entanto, é sem dúvida o risco de morte por todas as causas. Aos 8 anos, 90,3% dos participantes no grupo de exercício estavam vivos, comparativamente a 83,2% no grupo controle. Estamos a falar de uma diferença absoluta de 7%, o que é muito assinalável, e uma redução percentual do risco de morte de 37%. João, este artigo deu muita polémica. Nos nossos cursos, uma das mensagens que temos passado aos nossos formandos é que um dos motivos que nos deve levar a questionar e a refletir sobre os resultados de um estudo é o aparecimento de resultados que parecem bons demais para ser de verdade, com uma magnitude e efeito muito, muito marcada, às vezes para o tipo de medida ou de terapêutica que estamos a avaliar. Aqui estamos a falar de uma redução de morte de todas as causas de 37%. Eu, sendo um fã e acompanhando regularmente o X, percebi que este ensaio, este artigo, quando foi publicado, levantou muita polémica, muita contestação, com argumentos nos dois sentidos, e que, obviamente, colocam em causa a magnitude destes resultados, levantando alguns aspectos, alguns desafios do próprio ensaio. Qual é a tua opinião, João? Ricardo, acho que esta questão é fundamental. Portanto, uma das coisas que nós temos que refletir é se podemos ou não confiar nestes resultados. Desde logo, é preciso pôr em contexto dos estudos prévios que tínhamos. E temos, por exemplo, um estudo que foi muito importante para a forma como nós olhamos para o exercício na diabetes, que é o estudo Look Ahead, que incluiu mais de 5.000 pessoas com diabetes tipo 2 e que também uma intervenção muito intensiva no estilo de vida, com foco no exercício físico e na perda de peso, teve um resultado neutro no outcome primário de eventos ateroscleróticos cardiovasculares ou morte cardiovascular. Portanto, um hazard ratio muito próximo do 1, tinha 0,95, portanto, claramente sem um benefício evidente. É, no entanto, interessante agora ir rever os dados desse estudo e ver que
Apesar de não significativo, o hazard ratio para morte por todas as causas foi de 0,85, com um intervalo que é dos 0,69 a 1,04. Ou seja, mesmo no look-ahead, que era uma população complexa, muitos doentes faziam insulina, é provável que o impacto que uma intervenção intensiva no estilo de vida, no próprio efeito da medicação da diabetes, na altura em que o ensaio foi feito, havia muita terapêutica com risco hipoglicemiante, muitas sulfonilureias, muita insulina, e, portanto, o exercício era desafiante nessa população. Mas mesmo aí, apesar deste resultado não ser significativo, havia ali uma tendência para a redução de mortalidade por todas as causas que é muito interessante. Mas talvez aquela crítica mais forte que realmente surgiu ao estudo Challenge é da sua validade externa. E eu acho que efetivamente esta é uma crítica muito válida, porque a capacidade que nós temos de implementar na prática clínica diária uma intervenção deste género é provavelmente difícil. O programa foi altamente intensivo, incluía 17 intervenções evidence-based para mudança comportamental, dezenas de sessões presenciais que eram obrigatórias de apoio comportamental e exercício supervisionado, portanto, os doentes tinham que aceitar, perceber que não eram sessões opcionais, e todo o protocolo que foi utilizado para esta implementação ocupou mais de 50 páginas num suplemento. O que quer dizer que se nós quisermos, novamente, na segunda-feira, que um dos nossos serviços de oncologia possa implementar um programa destes, provavelmente é muito difícil. Os recursos necessários, a logística é complexa. Não quer dizer que isto não nos dê aqui uma noção do potencial benefício do exercício e não seja mais um ponto a favor do exercício físico neste contexto. E reparem outro ponto importante. O recrutamento demorou 15 anos. Isto mostra bem a complexidade da intervenção e provavelmente a dificuldade em recrutar participantes para este estudo. Mas aquele ponto que eu acho que é mais relevante, que é também uma crítica que surgiu muito este artigo, prende-se com a possibilidade do censoring, ou da perda de seguimento, possa ter sido informativa, especialmente no que respeita à mortalidade. O que é que isto quer dizer? Apesar da diferença entre os grupos ter sido pequena, o número de doentes que retirou o consentimento ou que foi perdido para seguimento foi ligeiramente superior no grupo de doentes que estavam a fazer o exercício comparativamente ao controle. Ou seja, eram 30 participantes no grupo de exercício e 22 no grupo de educação para a saúde. Isto parecem números pequenos, mas temos que perceber que o número de mortes foi 66 no grupo controle e 41 no grupo de exercício. Se no grupo de exercício os doentes mais frágeis, possivelmente com maior dificuldade em cumprir o programa, tiverem sido mais propensos a abandonar o estudo, isto pode indicar aquilo que nós chamamos uma perda de seguimento não aleatória, ou seja, potencialmente informativa. Nesse caso, é possível que o número real de mortes no grupo de exercício tenha sido subestimado, porque talvez estes indivíduos tenham tido mais possibilidade para morrer quando já não estavam a ser seguidos pelo estudo e não havia informação quanto ao seu estado vital. Ainda assim, dada a magnitude da diferença, estamos a falar da tal redução de 37% da morte por todas as causas, mesmo admitindo algum grau de viés, é plausível que o benefício se mantivesse, ainda que seja também plausível que haja aqui uma sobreestimativa da magnitude, porque esta perda para seguimento pode ter sido mais informativa, por assim dizer, no grupo de exercício, em que as pessoas podiam estar a desistir por a intervenção ser exigente, do que no grupo de controle, onde talvez não haja essa perda informativa. De qualquer forma, este estudo não vai ser repetido, isto é uma magnitude, são 15 anos de recrutamento. Acho que temos que ter esta noção que é possível que a magnitude de benefício não seja tão grande, mas eu diria que mesmo assumindo uma visão conservadora de que muitos destes doentes podem ter sido perdidos de forma diferencial para follow-up, acho que o benefício provavelmente ia se manter de qualquer forma. Uma última nota que eu gostava de deixar é o que é que nós aprendemos para a obesidade. Dizer-vos que a maioria dos doentes neste estudo tinham excesso de peso ou obesidade, um IMC médio de 28,5, sendo que 38% tinham um IMC acima de 30, portanto obesidade. Eu diria que é possível que aquilo que se viu de uma redução de neoplasias de novo também apareça numa população mais abrangente com obesidade, mesmo não falando de alguém que já teve uma neoplasia prévia, mas o que eu gostava mais de salientar é o impacto no peso. A variação do peso no grupo de recomendações de estilo de vida ou de exercício físico estruturado foi praticamente nula. Ou seja, no estudo Challenge, o exercício não levou a perda de peso numa população em que a maioria dos participantes tinha excesso de peso ou obesidade. E atenção, isto não me surpreende. O impacto do exercício no peso corporal é baixo, mesmo quando vemos intervenções dedicadas à perda de peso. Particularmente quando vemos estudos com mais de 3 a 5 anos, o efeito vai-se perdendo. Esta perda de peso tende a ser mínima porque, em parte, o peso corporal é regulado de forma muito complexa e quando temos um aumento do gasto energético na forma de exercício, temos uma diminuição da taxa metabólica basal e uma tendência para um aumento do aporte alimentar.
E por isso a principal mensagem geral que eu gostava de reforçar é que temos que separar os benefícios do exercício no seu impacto do peso. A maioria dos doentes, e até os clínicos, acreditam que o exercício é muito eficaz a perder peso e esta tende a ser a principal motivação dos doentes para o exercício. Como os resultados na perda de peso muitas vezes são insuficientes para as expectativas, os doentes desistem da intervenção. E por isso é fulcral perceber que o exercício físico provavelmente é das intervenções em saúde com mais benefício sistémico, cardiovascular, prevenção de novas doenças oncológicas. Na parte metabólica é inegável o seu benefício, até no bem-estar, na parte psicológica e psiquiátrica, e por isso é fundamental que ele possa ser promovido em todos os contextos. E, portanto, o estudo Challenge faz aquilo que eu acho que nós temos que fazer cada vez mais, que é, de forma robusta, avaliar as intervenções no estilo de vida como nós exigimos para os fármacos e para dispositivos, e vem-nos reforçar esta visão que o exercício tem muitos benefícios para além da perda de peso, onde ele nem sequer é assim tão eficaz, e vem de forma muito direta dar robustez à sua implementação em doentes que têm um diagnóstico prévio de cancro de cólon. João, muito obrigado por todos estes comentários. Eu queria fazer aqui também um comentário adicional, que é este tipo de resultados levanta-nos sempre, sobretudo porque estamos a falar de medidas de estilo de vida, e não é propriamente nenhuma terapêutica farmacológica, nem nenhum dispositivo, levanta-nos sempre ao próprio sistema de saúde aquela frustração de percebermos que um programa deste género, lá está, muito complexo, muito exigente, mas ao mesmo tempo possível de implementar e de executar, resulta, mas ao mesmo tempo levanta aquele sentimento de frustração que percebemos que no dia a dia será efetivamente muito complicado de implementá-lo devido às limitações existentes, às limitações múltiplas existentes. Apesar de tudo, deve deixar-nos esta esperança, que é fazermos o possível para otimizar ao máximo estas dinâmicas, no sentido de, mesmo não sendo perfeito nas condições perfeitas como decorrem nos ensaios clínicos randomizados, daí esta questão de ser muito importante, a validade externa. Por exemplo, se isto é possível de ser implementado no dia-a-dia clínico, na prática clínica diária, mas esta esperança de podermos perceber que resulta e de fazermos o possível para conseguirmos termos algo pelo menos parecido, deve motivar todos nós, obviamente, no nosso dia-a-dia, naquilo que nos diz respeito, a tentar otimizar os cuidados de saúde, porque, acima de tudo, resulta. É muito difícil depois de fazer a translação e depois de colocá-lo a funcionar na prática clínica, mas se conseguirmos, sabemos o que podemos esperar e neste caso estamos a falar de, sempre que estamos a falar de redução de mortalidade por todas as causas, pronto, não há grandes comentários possíveis em termos de problemas a avaliar endpoints e o que é que seja, portanto, se é mortalidade por todas as causas, efetivamente é um resultado muito, muito impactante. Ricardo, Mário, deixa-me força. só, também participar na discussão deste trial, que eu acho que concordo com o João, acho que vai ser discutido durante muito tempo, em muitos fóruns, e às vezes é preciso um landmark trial que, mesmo que não seja generalizável, mesmo que a sua validade externa ou replicável noutros contextos, ajuda a estabelecer a causalidade entre uma intervenção e os resultados e depois incentivam também novos trials com variações nessa altura mais simples, mais fáceis de implementar e portanto eu acho que eu gostava de ver um Challenge 2 para confiar mais nos resultados que o João nos descreveu, mas acho que é facto. Se o termo em inglês que nós usamos, Landmark Trial, foi criado, foi para este tipo de ensaios que de facto chamam a atenção até de não oncologistas como nós e fazem-nos pensar sobre as intervenções que temos para oferecer aos nossos estudantes. Vamos a isto. Passamos ao teu artigo, Mário. Ok, o meu artigo não é tão landmark como o que o do João trouxe, mas é um artigo interessante também. É um RCT intitulado Urgent Surgery versus Fibrinolytic Therapy for Left-Sided Prosthetic Valve Thrombosis, a Randomized Trial. É um ensaio clínico de iniciativa de investigador realizado na Índia e que é um exemplo paradigmático da utilidade deste tipo de ensaios, pois aborda uma problemática clínica cuja decisão é atualmente informada por dados observacionais, isto é, em todos os hospitais do mundo, os cardiologistas que se deparam com estes doentes
tomam decisões tendo por base estudos observacionais e depois, como não tem interesse comercial, nunca seria realizado sem o apoio de dinheiro público e, portanto, acho que é um bom exemplo de um ensaio clínico de iniciativa de investigador que pode ter impacto nos cuidados de saúde que prestamos aos doentes. Sobre o ensaio, foram recrutados 79 doentes ao longo de 6 anos num grande centro cardiotorácico indiano e os doentes tinham uma trombose aguda de prótese mecânica mitral ou aórtica, sintomática. Portanto, os doentes tinham sintomas há menos de 2 semanas, o diagnóstico de trombose de prótese era feito através da ecografia e de fluoroscopia, e estes doentes, uma vez diagnosticados, foram randomizados quer para cirurgia cardíaca para substituição protésica, idealmente nos primeiros 2 dias após o diagnóstico, que é aquilo que está recomendado nas guidelines, e ou para um braço em que se fez uma infusão lenta e de baixa dose de um fibrinolítico. O endpoint primário de eficácia foi definido como a recuperação da função protésica sem ocorrência de complicações major à data de alta. O endpoint de segurança foi a ocorrência de morte, AVC, hemorragia major ou embolia sistémica durante o internamento, portanto, também até à data de alta. E os resultados mostraram que, em termos de eficácia, as duas intervenções se equivalem, 72% e 68%, portanto, com um valor de P de 0,7. Mas em termos de segurança, as mortes foram mais frequentes com a cirurgia, ou muito mais frequentes com a cirurgia, 18% versus 3%. E, portanto, em conclusão, este o único e primeiro ensaio clínico randomizado para responder a esta questão clínica contradiz parte da evidência observacional que sustenta as guidelines atuais, que indicam a cirurgia como uma opção preferencial nestes casos, e, portanto, é uma recomendação que é desafiada com os resultados deste ensaio importante, difícil de fazer, porque é no contexto agudo, e, portanto, acho que tem todas as qualidades para ser discutido aqui no nosso podcast. Oh, Mário, a primeira coisa que me chamou a atenção foi aqui esta diferença na mortalidade. Portanto, estamos a falar de uma diferença muito grande e, portanto, isto vale a pena olhar para isto com atenção. Isto até, se calhar, daqueles ensaios que nós, nos nossos cursos de análise crítica de evidência, podemos ter que o dissecar, porque acho que provavelmente há aqui muito a discutir. Mas, assim, de forma sucinta, o que é que tu tens a dizer sobre a confiabilidade e até a utilidade da metodologia e resultados deste estudo? Bem, eu acho que sim, acho que é uma boa ideia pegarmos neste ensaio para o analisarmos no curso. Eu acho que a discussão, eu gostava que a discussão deste artigo se calhar se centrasse à volta de dois aspectos. O primeiro, a questão da randomização e o outro da validade externa. Sobre a randomização, nós que falamos muito sobre a magia da randomização e o valor que a randomização tem para nós percebermos o que é que funciona e o que é que não funciona, é um processo que permite balancear as características conhecidas e não conhecidas entre grupos, mas por depender da lei dos grandes números, precisa de números significativos. Para ela ser efetiva, precisamos de randomizar muitos doentes. Não há nenhum número mínimo mágico, mas sabemos que quanto mais baixo, quanto menos doentes randomizamos, mais vulnerável é o ensaio para um balanço imperfeito de algumas características. E neste caso, este é um ensaio muito difícil de fazer. Isto, felizmente, é uma patologia rara. E, portanto, o número é aceitável, digamos assim, mas há características, se olharmos para a tabela 1, há características do grupo randomizado para a cirurgia que estão associadas habitualmente com pior prognóstico. Portanto, a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, a presença de hipertensão pulmonar e a história prévia de AVCs pode nos indicar que aquele grupo era, à partida, mais grave do que o grupo que foi randomizado para o fibrinolítico. E isso pode explicar também parte do número acrescido de mortes que se verificou nos doentes que foram operados. Este confundimento residual é preciso ser identificado e discutido, contudo, não creio que explique a grande diferença
entre a mortalidade que foi observada entre os dois grupos. Portanto, este é um aspecto importante. A randomização é uma mais-valia para qualquer ensaio. Quando reduzimos muito o número de doentes, expomos-nos a este tipo de problemas depois, mesmo que a randomização tenha sido feita da melhor forma e totalmente aleatória, podemos ter este balanço imperfeito. Por outro lado, este foi um ensaio clínico realizado num único centro, num grande centro cirúrgico indiano, e como todos sabemos, uma limitação frequente que todos conseguimos reconhecer é este single center, esta característica, e ameaça sempre a validade externa, isto é, a confiança com que nós podemos esperar os mesmos resultados se aplicarmos a mesma intervenção noutros locais. E isso é verdade porque há diferenças entre centros que nós não conseguimos comunicar ou perceber num artigo, como por exemplo, neste caso, o expertise cirúrgico, neste tipo de situação. Se calhar o expertise cirúrgico até é melhor do que noutros centros e os resultados até seriam de uma magnitude ainda mais expressiva, ou não, não é? A qualidade dos cuidados intensivos cardíacos, que naquele centro pode ser muito boa ou pode ser abaixo da média. Portanto, quando temos vários centros a contribuir para o ensaio, essas diferenças que potencialmente podem haver são diluídas na média. Quando temos apenas um centro, estamos expostos a essa alteração. Mas o mais relevante para a nossa prática clínica em países como Portugal é a população que foi estudada, nomeadamente a idade, que foi uma idade média de 36 anos, porque a maioria dos doentes que colocam próteses à esquerda na Índia têm cardiopatia valvular reumática, portanto são mais jovens e portanto têm mais probabilidade de trombose dessas próteses. E nós sabemos, através dos ensaios do infarto agudo do miocárdio, da embolia pulmonar, e do AVC também, que o risco hemorrágico nos doentes a quem fazemos fibrinolítico é muito maior nas pessoas mais velhas. E, portanto, será que podemos esperar uma mesma taxa de hemorragia sobreponível à que foi reportada neste ensaio e transpondo então a evidência de um doente de 36 anos para um doente de 80? Talvez não. Por outro lado, também é verdade que o risco cirúrgico operatório é também muito diferente num doente com 36 anos ou num doente com 80 anos e, portanto, esta interpretação nuanceada precisa de ser feita. De qualquer modo, acho que é um ensaio muito útil, tem uma validade interna e externa robustas, apesar de estas questões metodológicas que discuti, e que seguramente obrigarão a uma mudança das guidelines, que terão que incorporar a evidência deste ensaio nas recomendações que vão ser seguramente revistas. Bem, então e terminamos assim o Best of the Month deste mês. Obrigado por nos terem ouvido. Subscrevam e classifiquem o podcast ou o videocast nas plataformas habituais. Já sabem que têm também disponível de forma gratuita a aplicação da Medical Portfolio, onde podem ter acesso aos top 3 semanais de cardiologia geral, insuficiência cardíaca e diabetes e obesidade. Até breve.